certo? Opa, página errada, aqui. Certo. Então, recapitulando, né? Pra gente só fazer uma introduçãozinha da nossa aula, né? As aulas anteriores a gente concluiu os seminários a respeito da primeira parte do livro, né? Do Roque Laraia. Esse livro aqui está sendo base para a gente fazer o nosso estudo aqui, que é um livro ótimo de introdução à antropologia, né? Para a gente entender esse conceito de cultura, entender como que ele funciona, entender essas dinâmicas. Como a gente está a gente acabou de fechar essa primeira parte do curso, que é só sobre o conceito de cultura, a diferença entre cultural e biológico. E agora a gente está entrando na segunda parte, que é como a cultura de fato funciona. O que é que envolve a cultura humana de fato, né? Como a gente veio observando nos nossos últimos encontros, né? A cultura, ela opera, né? A gente pode dizer que a cultura é todo e qualquer comportamento aprendido, né? E ela surgiu e ela se manifesta para o ser humano de uma maneira muito específica, né? Nós temos diferenças de comportamento muito marcantes entre nós, né? A depender do grupo em que a gente viva, da localidade, né? Do meio social em que a gente viva, né? Então a gente observa isso desde sempre, né? Esse livro relata isso, que há relatos desde a antiguidade, né? Sobre a curiosidade do ser humano tentar entender como que os outros se comportam de maneiras tão diferentes, valorizam coisas diferentes, enfim, né? E tem crenças diferentes e tudo mais. Então a gente veio a partir dessa busca aí, que é uma constante histórica, de tentar entender essa natureza humana, né? O que é comum e o que é que não é, o que é que a gente pode dizer como a essência do ser humano diante de um mundo cultural tão diverso que a gente tem, né? Do mundo em que o ser humano ele é tão diverso. O que é que seria o essencial? O que é que seria a natureza desse homem, né? Existe isso? Não existe, né? Então a gente veio acompanhando aí todos esses debates, né? De como a cultura teria surgido, né? O papel suprabiológico da cultura, né? A diferença, né? Como o ser humano acabou desenvolvendo cultura, toda a polêmica e o mistério que envolve isso, né? E agora a gente está chegando na próxima parte, que é entender, ok, a gente já entendeu que a cultura do ser humano ela é complexa, ela se desenvolveu de uma maneira específica, e a gente agora vai tentar entender como que ela funciona. Então todo esse contexto está nessa segunda parte do livro, né? Que é como opera a cultura, ou seja, como ela funciona, né? Como que a cultura acontece, quais são as dinâmicas que envolvem a cultura. E aí a gente tem aqui o primeiro tópico, que é a cultura condiciona a visão de mundo do homem, certo? E aí nós temos agora o nosso expositor, nosso apresentador da aula de hoje, né, que é Marcos Vinícius, né? Tá aí ainda, Marcos? Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que tá. Alô? Tá. Boa tarde. Muito bem. E aí... Tá dando pra me escutar? Tá dando sim, Marcos. Então a gente vai ouvir agora a apresentação do Marcos a respeito desse tópico aí, desse primeiro capítulo aí da segunda parte. Ok, Marcos? Ok. O primeiro tópico dessa segunda parte trata da visão do ser humano sobre o mundo e sobre as outras culturas. Ele começa citando a frase de Ruth Benedict em seu livro O Crisântemo e a Espada. É uma frase muito interessante que ela diz:
a cultura é uma lente pela qual o humano enxerga o mundo. E é quase que literalmente isso que ela quer dizer, porque a gente cresce com determinada moral, com determinados ensinamentos, com determinados costumes, e esses costumes e essa moral é a nossa forma de enxergar o mundo. É as pessoas ao nosso redor nos ensinam o que é certo e o que é errado, e nós enxergamos o mundo de acordo com essa visão. E cada grupo social, cada país, cada cultura tem a sua visão diferente. E isso é uma grande base para o etnocentrismo, que a gente sempre relaciona o etnocentrismo com só da Alemanha. A Alemanha, quando eles discriminavam as pessoas por acharem que eram superiores, etc. Só que na verdade não, isso também vem de, acho que qualquer lugar, principalmente das famílias, inicia nas famílias. Que você cresce numa família que, por exemplo, é cristã, e daí você aprende que todos os costumes cristãos são certos e que nenhum deles, e que os que são fora são errados. Só que daí, a partir do momento que você cresce, você começa a entender que não só existe a cultura cristã, o ensinamento cristão, como também tem várias outras, e daí você tem que tentar, como posso dizer, que usar a lente de outra pessoa para poder tentar entender a forma dela enxergar, entende? Como, por exemplo, tem a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar até na mesa, o nosso senso de humor. Tudo isso ele muda de acordo com a cultura. Por exemplo, uma pessoa que é do Brasil, ela vai ter o costume de sentar à mesa, numa cadeira, usar garfo, faca ou colher, o que seja. Já uma pessoa que mora no Japão, ela vai ter o costume de sentar ao chão e usar, acho que é hashi o nome do Isso, instrumento usado para poder se hashi. alimentar. Isso é uma grande diferença, porque quando a gente encontra uma pessoa que tem uma cultura diferente da gente, ela tem uma forma de enxergar o mundo diferente. E isso é o que causa o etnocentrismo, porque a gente se bate com aquilo. A gente não consegue entender que essa pessoa tem costume diferente, a pessoa enxerga diferente e eu enxergo diferente dela. Então a gente tem que tentar meio que enxergar a mente do outro, entende? E eu fico curioso de poder ver que o mundo tá meio que dividindo as lentes, entende? Que até nesse mesmo livro aí que o autor citou uma frase bem que me chamou muita atenção, que é quando ele fala sobre o modo de comportamento feminino e masculino. E daí ele fala que as mulheres se comportam de um modo e os homens se comportam de outros. E daí ele diz a seguinte frase: e os travestis copiam as mulheres. E isso, por um momento eu quis muito, tipo, julgar, sabe? Tipo, ah, nossa, isso que ele falou foi uma coisa muito nada a ver, que não sei o quê. Só que depois eu entendi que naquela época o contexto era diferente, ele possivelmente não entendia ser travesti, o que é ser a pessoa travesti e o que isso significa, entende? E daí ele não tinha essa oportunidade de poder enxergar com outra lente, ele só tinha a lente dele e ele representou. E eu acho interessante aprendendo a dividir as culturas. Eu acho que é isso, Exato. basicamente. O que ele coloca aí, Marcos, é, de uma maneira bem interessante, né? Ele vai trazendo, ao mesmo tempo que ele traz exemplos ao longo do texto, ele vai trazendo os exemplos de estudos, né? E das ideias dos antropólogos, né? Tentando analisar essa questão, né? Exemplos de estudos aí antropológicos. E aí ele vai colocando várias diferenças culturais, né? E o como que dentro de uma cultura uma determinada coisa pode ser pejorativa e outra não, né? Ele traz esse exemplo aqui bem interessante, né? Nessa parte que eu destaquei aqui, né? Que ele vai colocar aqui. O etnocentrismo é de fato um fenômeno universal, né? Ou seja, todas as culturas praticam o etnocentrismo, né? Todas as culturas se entendem como a cultura centro. É isso que a gente cresce aprendendo por padrão, né? A gente se adapta, né? Se socializa, passa por um processo de socialização em um determinado meio cultural
E quando a gente se adapta a esse meio cultural, a gente entende que toda aquela adaptação que a gente passou, né, todo aquele conjunto de hábitos, de crenças, de atitudes que a gente absorveu ao longo desse processo de socialização que a gente vem passando desde criança, né, a gente acaba tendo um entendimento natural de que é o correto viver assim, é o correto pensar dessa forma. Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente teve que passar por todo um processo adaptativo para absorver todo esse conjunto de comportamentos minimamente aceitáveis que aquele grupo social que a gente vive tem, né? Então a gente está o tempo todo dentro mesmo da nossa própria cultura, né? Nós não somos, digamos assim, perfeitos dentro da nossa cultura. A gente ainda continua cometendo erros, desvios e etc. Mas a gente sempre tem uma referência do que é que deve ser o correto, o que a gente deve almejar, deve buscar, deve seguir. E quando a gente se choca, né, as primeiras experiências que a gente tem, que é um outro conceito antropológico, que é o conceito de choque cultural, né? O que é o choque cultural? É quando a gente se depara com uma diferença cultural que nos faz compreender que a nossa visão, que é por padrão etnocêntrica, não é a única, né? Então, a partir do momento que a gente enxerga um mundo, ou a gente observa uma pessoa que enxerga o mundo com uma visão completamente diferente, ou muito diferente da nossa, a gente se dá conta do quê? De que nossa visão não é a única possível, né? É esse o momento que acontece o choque cultural, né? A gente percebe que, ok, a minha visão que eu vim aqui absorvendo até então, que era o certo a se fazer, pode não ser a única possível, né? Existem outras, e a partir desse momento suscita o quê? A reflexão. Ok, se a minha visão pode não ser a única possível, então isso significa que a minha visão pode não ser a correta. A minha visão pode não ser a melhor possível, né? E aí a gente começa, a partir desse choque da visão que a gente tem do outro, através do outro, o outro serve como um espelho de nós mesmos, né? Através do outro a gente consegue enxergar aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente traz da nossa cultura, né? Quando a gente se choca com essa diferença cultural e a gente começa a pensar, né, a partir de outras referências que não só aquela do nosso meio, a gente começa a ampliar a nossa visão para outras formas possíveis de se viver, outras crenças possíveis, outras coisas possíveis de se acreditar, né? E aí, a partir desse momento é que a gente é capaz de romper com essa visão etnocêntrica. É a partir desse momento que a gente pode entender que, olha, então eu sou o resultado do lugar onde eu nasci, do grupo onde eu nasci, das coisas que aprendi, e que, portanto, eu posso aprender, poderia ser de outra forma se tivesse nascido em outro lugar, em outro contexto, em outra época, né? Poderia ter uma outra visão. E a partir desse momento a gente pode fazer um exercício de não ser etnocêntrico, porque todos nós somos etnocêntricos por padrão. É através dessa reflexão e desse choque que vai causando essa reflexão que a gente pode tentar enxergar com os olhos o mundo com a lente dos outros, né? Com a lente de outra cultura. E esse exercício, para fazer esse exercício, a gente não pode ser etnocêntrico, né? E aí os antropólogos eles começaram a fazer esse processo lá de trás, né? O Boas, quando ele propõe o particularismo histórico, que cada cultura deve ser vista dentro da sua própria história, né? Ele já estava colocando isso para os europeus, dizer, olha, calma lá, a sua visão de mundo não é única, as outras culturas todas no mundo não podem ser classificadas somente em relação à sua, ao que tem diferente das suas, e se não tem ou se é diferente é pior, né? Mas sim deve ser entendida dentro da sua própria história, da sua própria perspectiva, né? Então, de lá de trás, o Boas traz essa história, e é uma coisa que a gente pode aplicar aqui na nossa vivência prática, né? Então, é muito comum, né? Mais ou menos nos primeiros 7 a 10 segundos, quando a gente só vê a pessoa,
isso é normal, é como o cérebro humano ele funciona, ele é feito para identificar padrões e pensar rápido. Só que isso às vezes atrapalha, né? Em algumas coisas. Isso às vezes limita a nossa visão. Ele é muito eficiente, né? Porque a gente precisava, sobretudo na vida selvagem, de ter essa velocidade de observar uma determinada coisa e julgar se aquilo é perigoso ou não, se aquilo é bom ou não, se aquilo é venenoso ou não, se devo ou não devo ir, né? Isso foi algo que a gente desenvolveu na nossa espécie, que foi importante no para a nossa evolução. Mas hoje em dia a gente tem que ter cuidado com isso, né, para não fazer um julgamento precipitado. Nos primeiros 7 segundos, né, em média, quando a gente vê uma pessoa, a gente já tem um julgamento sobre ela, né? Então, às vezes, aquilo que aquela pessoa está fazendo ou a forma como ela se apresenta, nem sempre é algo porque é diferente de nós ou porque é estranho a nós, é algo necessariamente negativo. Se a gente fizer o exercício de não se deixar levar por esse primeiro julgamento, essa primeira impressão e tentar entender mais a fundo, muitas vezes a gente vai entender que faz todo sentido para aquela pessoa ser daquela determinada forma, agir daquela determinada forma, enfim, acreditar numa determinada coisa, né? Então, esse exercício aí da gente não agir de uma maneira etnocêntrica logo de cara é importante para que a gente possa ampliar a forma como a gente vê o mundo e as possibilidades da gente compreender o outro e até aprender mais com o outro, que a gente poderia no primeiro momento julgar, né, e entender que essa outra pessoa é errada e não tem nada a nos ensinar, mas a partir do momento que a gente pode até tentar entender a lógica do que aquela outra pessoa faz, do que o outro traz ali como diferente e tentar absorver aquilo, a gente pode nos permitir aprender muito mais do que simplesmente julgar e agir de uma maneira etnocêntrica, né? Eu diria que na prática uma grande contribuição dessa visão antropológica de tentar enxergar o outro, né, com esse olhar mais aberto, não etnocêntrico, pode nos trazer benefícios, né, por uma visão mais ampliada de mundo, né? Marcos, pode continuar. Tá, eu só queria dar um último exemplo, que é a questão, por exemplo, da nossa comida, o que a gente come, a nossa carne. A gente, acho que a principal carne que o brasileiro come é a carne bovina, que é a de vaca. E se você for parar para analisar, por exemplo, a carne da vaca na Índia, ela é sagrada. Ela não se come vaca na Índia porque é sagrada, ela é sagrada. E daí a gente para pensar na grande questão do preconceito que acho que uma grande parte da população brasileira tem com a questão dos asiáticos, por exemplo, principalmente os japoneses. O Japão, ele passou por uma época de... E as pessoas, a população passou por muita fome. E daí eles tiveram que eles começaram a procurar outras formas de se alimentar, porque não estava tendo mais alimento. E daí toda vez quando você julga, por exemplo, principalmente agora nessa época do corona, que disseram que veio da China, Japão, sei lá, tanto faz. Da E China, né? da China. E dizem que foi porque comeu tal animal, que tal animal estranho deveria comer tal animal, etc, etc, etc. A gente não para pra pensar que, por exemplo, tem gente, sei lá, aqui no Nordeste que come olho de bode, tripa de bode, essas coisas, entende? Então a gente tem muito essa visão de que só o nosso jeito é o certo e que aquela outra região, aquela outra população tá errada e que aquilo é nojento, etc. Exatamente. Acaba sendo Eu uma acho isso visão. muito importante porque eu realmente me preocupo muito com essa questão, porque eu vejo que tem muito, muito preconceito mesmo com isso. Principalmente com os asiáticos, que dizem que eles comem qualquer coisa, etc. E é isso. Obrigado. Essa é a minha fala. Exato. Acaba sendo uma visão limitante, né? E outra, em relação à questão do vírus, do Covid e tudo mais, é, isso é o que a gente está tendo atualmente, mas ao longo de toda a história, diversas pandemias se originaram em diversos locais, né? Esse é o da vez, inclusive, teve
a peste negra na Europa, já teve a pandemia lá na Idade Média, né? Já teve a pandemia do Ebola, enfim, já teve tantas pandemias no mundo todo, né? Essa é só mais uma, tanto é que a indicação, né, da OMS, etc., é tratar ela pelo nome da pandemia, não atribuir, né, uma nacionalidade a ela, não falar de uma pandemia da China, um vírus chinês, mas um vírus, né, pelo nome dele, Covid-19, né, o nome científico ali, um apelido científico dele, porque é justamente isso, a gente não pode atribuir a uma ação humana algo que da natureza. Os vírus eles se espalham e a gente não tem um controle, uma responsabilização total sobre isso. A gente nesse exato momento pode fazer coisas aqui que futuramente, com mutações e etc., pode também desencadear uma nova pandemia, né? Enfim, é toda uma relação biológica complexa para a gente condenar de cara o fato de um grupo humano ter se alimentado de um determinado ser ali que desencadeou o vírus, né? A gente nem sabe se esse grupo já tinha ali essa prática há muito tempo e que agora é que aqueles vírus ali mutaram e se tornaram perigosos, enfim, né? Então é uma coisa muito complexa para a gente simplesmente atribuir diretamente assim a essa ação e julgar dessa forma, né? Então é preciso ter um cuidado com isso. Certo? Então, Marcos, nada mais a comentar? Eu acho que o principal do capítulo realmente a gente, né, já foi abordado aqui, né, que é justamente trazer essa questão de como a cultura ela molda, né, a visão de mundo do ser humano, né? A cultura onde a gente se socializa, onde a gente aprende o que é o certo ou errado, os valores, onde as coisas são onde coisas são comuns ou não, os objetos são comuns ou não, vai ser a gente, à medida que se familiariza com a cultura, a gente naturalmente passa a estranhar as outras coisas que são diferentes daquilo, né? E aí é necessário justamente ao entrar em contato com outras formas de ser, outras formas de viver e de enxergar o mundo e a vida, a gente precisa fazer esse exercício de tentar enxergar o mundo do outro com as lentes do outro também e ver o que é que daquilo nos serve ou não, né? Enfim, mas de qualquer forma é uma visão mais ampliada. Você pode continuar discordando de uma determinada prática de outra cultura. Não é porque é uma outra cultura que se tornou sagrado, tá, gente? Mas a gente precisa ter cuidado para também, não é porque tudo é cultura e tudo tem a mesma importância, o mesmo status de cultura que a gente precisa que tudo nos é conveniente. Mas a gente precisa entender, né, ter essa visão de entender que não necessariamente é pior ou melhor, mas é diferente. E a gente pode analisar com cuidado e decidir se aquilo nos é conveniente ou não, certo? Então, vamos adiante. Nesse segundo grupo aqui, nós temos... Sou eu. Maria, deixa eu ver quem mais. Só eu mesmo. Só você? Sério? Só, sério. Maria Eduarda, então tá. Vamos lá, Maria. Hoje nós temos aqui só os singles aqui, né? Pode começar? Pode começar, Maria. Então, o capítulo aí de Maria é cultura. A cultura interfere no plano biológico. Vamos lá, isso é interessante também. Tá bom. De início, o autor desenvolve o conceito de cultura dentro do conhecimento antropológico, apresentando explicações científicas do processo de evolução da humanidade nos aspectos biológicos e culturais. Assim, acaba estabelecendo uma relação entre o desenvolvimento da cultura e do aparelho fisiológico do ser humano. Tô falando muito rápido ou tá bom nesse... Vai um pouquinho mais pausado. Vai lá, mas vá no ritmo que você planejou, assim, de apresentar, mas vai mais pausado pra gente ir trabalhando ali, se for necessário, a gente para abrir um parêntese em cada ponto, tá? Certo. Nessa segunda parte, o objetivo do capítulo é o condicionamento de outros aspectos biológicos últimos da cultura. A explicação, ela se inicia com exemplos mais extremos. A apatia, que é observado
em africanos que foram arrancados de suas terras na época da escravidão. Com isso, se observava que, dentre aqueles modos, aconteciam dois fenômenos de morte causados pelo desligamento brutal de seus costumes. Estes eram o suicídio e o mal chamado de banzo. Historicamente falando, o banzo é um sentimento de melancolia em relação à terra natal e de repulsão à privatização da liberdade praticada contra a população negra no Brasil na época de escravidão. Ele foi também uma prática comum de resistência aos maus tratos e ao trabalho forçado. Então, assim, pode-se dizer que banzo ele é um sinônimo de depressão e uma palavra que foi muito usada para categorizar a morte voluntária entre os escravos. Ainda sobre esses exemplos extremos, o autor ele também observa a introdução de um elemento externo na cultura dos índios Capó, no Maranhão. Esses índios, eles acreditam que a visão de um fantasma era meio que um presságio de morte. E por isso, ao acreditarem visualizar essa criatura, eles se rendiam em estado de apatia. No entanto, ao serem depois apresentados a um remédio, que no caso eram aqueles que viam os fantasmas, acreditavam que estavam curados e prosseguiam com suas vidas. Depois disso, o autor parte para exemplos mais brandos e corriqueiros, como a convenção social de sentir fome ao meio-dia. Porque assim, mesmo que tenha comido bastante, pouco tempo antes, sente-se a fome na hora do almoço. Então, esse último exemplo, ele meio que sintetiza o efeito de que uma cultura pode causar em nosso corpo, que é condicionado pela rotina que levamos desde pequenos a sentir fome ao meio-dia. E assim termina o capítulo, notando-se que a relação entre a cultura e aquilo que o nosso corpo faz, sente e... Exatamente, gente. Tanto é que dois exemplos aí interessantes disso, uma coisa é o efeito placebo. Vocês já ouviram falar do efeito placebo? Quem aí já ouviu falar do efeito placebo? Já? Como é que é o efeito placebo? Como é que ele funciona? É assim, por exemplo, agora mesmo está tendo um teste aí da vacina do Covid e se usa nesse teste o efeito placebo. Como é que ele funciona? Você aplica, né, uma vacina real, de fato, e aplica uma outra que não tenha o composto lá da vacina em si, né? Tem uma outra substância que, digamos assim, é nutriente, é água, sal, enfim, açúcar, glicose, alguma coisa assim. E aí você dá para a pessoa, você aplica nas pessoas, todas as pessoas acham que estão tomando a vacina, né? Mas você não diferencia, né? Você tem a diferença, bota ali metade vai tomar a vacina, metade não vai tomar, mas todos acreditam, você não diferencia na hora de aplicar, né? Para quem está aplicando a vacina, você também não diz qual que é, qual que não é, para não ter interferência nenhuma, e todas as pessoas que são vacinadas acreditam que foram vacinadas todas elas, né? O que é que acontece? O grupo placebo, que é o que tomou, o placebo é o que tomou o remédio que não é remédio, né? Ele, a partir da diferença que você observa entre o grupo placebo e o grupo que de fato tomou o remédio, né? Você vai ver ali qual que é a taxa de efetividade do remédio em si. Porque o que é o efeito placebo? O efeito placebo é a pessoa toma o remédio e ela acredita que por ter tomado o remédio ela vai se curar, ou ela vai ficar boa, ou ela vai estar imunizada e etc. E muitas vezes isso produz no corpo um efeito psicológico, né, que de fato ajuda a pessoa a melhorar. Quer ver um outro dado que corrobora isso? Um dado que corrobora essa questão da crença interferir no biológico é justamente a questão das pessoas que estavam em estado de quase morte, etc. Pessoas que passaram por problemas graves de saúde, né? E aí tem uma pesquisa que foi feita, um levantamento que foi feito há uns anos atrás, que demonstrava que dentre as pessoas que voltaram à vida, né, e etc.,
a grande maioria delas, né, elas eram pessoas de fé, pessoas de crenças muito fortes, ou pessoas religiosas e etc. Né? Então você já tem aí um fato de que como a crença numa determinada coisa ajuda o próprio corpo a se recuperar, né? É exatamente por isso, gente, toda a parte do que a gente acredita, né, a parte psicológica, etc., é fundamental. Não à toa a gente tem hoje, por exemplo, né, trazendo aí para o universo do esporte, a gente tem nas equipes olímpicas um membro que não pode faltar, é sempre o psicólogo, né, que está ali cuidando dos atletas e etc., justamente porque a mente, né, o que ele é não só o preparo físico, mas se ele acredita, se ele está psicologicamente bem, preparado para aquilo e tal, né, se ele está com fé naquilo, realmente acreditando que ele vai vencer, isso faz toda a diferença. Né? Já foi mostrado aí os estudos de performance também atlética que quando a pessoa de fato tem uma crença e um conforto na crença da vitória ali, ela acaba apresentando um desempenho melhor também. Né? Então a gente tem tudo isso aí envolvido, né? Como que aquilo que a gente acredita interfere no nosso plano biológico. Claro que, assim como para pior também, muitas vezes as pessoas que recebem a notícia de que tem uma doença muito grave, que tem, enfim, um tipo de câncer muito difícil de curar, um problema grave de saúde, que elas têm um tempo já um provável tempo de morte, muitas vezes essas pessoas elas se entregam àquilo e acabam, né, o psicológico acaba piorando, né, envolvendo uma piora naquele quadro. A gente tem tanto para o positivo, né, a crença do positivo, quanto para o negativo, ou seja, aquilo que a gente pensa está diretamente atrelado ao nosso corpo, né? Essa fome que a gente sente, por exemplo, né, nos horários que a gente está habituado a comer, é uma fome mais psicológica, né, mais de condicionamento do que uma fome de fato, né? Então, por mais que a gente tenha comido bastante, sei lá, a gente comeu ali, né, vamos pegar o exemplo lá do horário do IFA, a gente toma café 7 horas, né, de manhã cedo, 6 horas e tal, para ali comer aquele lanche 10 horas, se a gente comer, mesmo que coma bem naquele 10 horas, meio-dia vai ter que comer de novo. Não necessariamente porque está com fome, mas porque é o horário de comer. Né? Então acaba tendo essa relação aí do condicionamento psicológico. Né? Então todos esses exemplos aí, fora os que foram trazidos pelo livro aí, que Maria Eduarda também trouxe aí pra gente, são exemplos do quanto que aquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente crê, influencia no nosso corpo, influencia na forma como o nosso corpo vai funcionar. Aquilo que a gente está habituado a fazer, né, também vai formatar o nosso corpo de uma determinada maneira. Né? Então, não à toa a gente chama, por exemplo, o preparo, né, físico para uma determinada atividade, a gente chama de condicionamento. Né? Que é que a gente vai fazer? A gente vai adaptar o nosso corpo para aquela tarefa específica. Né? O nosso corpo ele vai se adaptar para aquela tarefa específica. Um exemplo de condicionamento que vocês passam, todos nós passamos, né? Ao longo da nossa vida, é o próprio condicionamento, por exemplo, de estar numa sala de aula. Né? Todos vocês, quando estão ali, são pequenininhos, né? Estão aprendendo ali primeiro a se sentar, a se portar numa sala de aula. Né? Vocês já viram uma creche como é? Né? Aquele tanto de menino correndo de um lado para o outro, é bem diferente de uma sala de aula que a gente vê já depois, né? No ensino fundamental, na alfabetização mais adiante. Né? Justamente por quê? Porque há um processo de condicionamento que vem sendo feito desde ali, de adaptação ali na creche, no pré-escolar e tal, até os alunos terem condições de como se portar na sala de aula. Né? Não à toa a gente tem depois um aumento de carga horária, né, do fundamental para o médio, né, também tem a ver com isso, né, que o aluno do fundamental ele não consegue mais render tanto numa carga horária maior, né, porque justamente ele não está adaptado ainda a ficar tanto tempo
né, sentado ali, prestando atenção, empregando a atenção dele ali na sala nos conteúdos, na sala de aula do professor. Então a gente tem esse processo de adaptação que a gente passa, todo mundo que passa por uma vida escolar aí, né, por uma escolarização, acaba passando por esse condicionamento. Então tudo na vida a gente vai passando, né? O nosso corpo ele vai se adaptando, né? O corpo humano ele tem uma flexibilidade incrível de se adaptar às diversas condições que a gente precisa exercer ali, né? Então, se você está habituado, você precisa nadar bem, você vai nadar bem. Se você precisa fazer uma atividade que exige força, que exige fôlego, a gente sempre vai estar adaptando. Claro que tudo isso tem um limite, né, gente? Não dá para dizer assim que eu vou acreditar numa coisa e eu vou, né? Tudo vai acontecer ali só porque eu acredito. Não, existe um limite, existe uma taxazinha de melhora que tem com o nosso psicológico, né? E também o condicionamento ele também não é total. A gente condiciona o nosso corpo até um determinado ponto, mas ele também você não vai virar um super herói ali, não ter super poderes por causa disso, né? Então é isso, né? A gente condiciona o nosso corpo através dos nossos hábitos, das nossas práticas e das nossas crenças, né? Ao que ele precisa fazer. A gente tem aula de bio às 16 horas. Calma, vai dar tempo. Ainda temos uma hora aí, né? Com tranquilidade, vamos seguir. Né? Já passou 2 tópicos, gente. Vamos pro terceiro, né? Maria Eduarda, você tem mais alguma coisa para comentar? Não, era só isso mesmo. Eu ia comentar sobre essa parte da escola, mas você já falou. Aí, só isso mesmo. Tá, então tá. Desculpa aí, eu acabo dando spoiler de vez em quando, né? Nada não. Mas enfim, obrigado, Maria. É porque esse tópico ele é mais objetivo mesmo, um pouco mais curto e é bem tranquilo de entender a concepção que ele traz pra gente, certo? Vamos para o terceiro agora. Indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Esse aqui é com... Oi? Esse é com Leonardo. É você, Leonardo? Oi, tá dando pra ouvir? Tô ouvindo. Tá certo. Leonardo O meu grupo é eu. O meu grupo é eu e Jailane Barreto, da minha sala. E a gente ficou com o terceiro capítulo da segunda parte do livro. Ok, pode. Que é Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Vamos lá. Pode iniciar? Pode. O capítulo diz que os indivíduos participam diferentemente de sua cultura e, portanto, o indivíduo ele não consegue participar totalmente de todos os aspectos culturais da sua sociedade. Por exemplo, é de senso comum que o brasileiro gosta de futebol, né? Mas eu tenho certeza que nem todo mundo dessa aula tem a cultura de gostar de futebol, nem o fanatismo de futebol, como é esperado de um brasileiro. Eu, por exemplo. E nem por isso a gente significa que a gente é menos brasileiro. Exato. Oi? Exato, falei exato. Não me sinto menos brasileiro por não gostar. Ah, tá certo. É porque a internet tá meio ruim. Isso da pessoa ser limitada a uma parte da cultura pode ser por escolha própria ou até por obrigação. Por exemplo, o livro cita como exemplo a obrigação da mulher e do homem no papel da sociedade. Ou seja, a mulher ela é muito mais limitada em alguns aspectos culturais na nossa sociedade. Portanto, os homens conseguem participar mais da sociedade e da cultura. Ele dá uma tribo africana, que ele não fala o nome, que participa do ritual Xingu, em que as mulheres não podem ver as fotos de Jacuí nesse ritual.
E se elas vissem, elas podem sofrer consequências. Onde, A gente qual pode a página ver que em tá nossa própria isso? sociedade essa limitação. Você lembra a página que tá? A página É, essa, é esse livro. o primeiro parágrafo Cadê? do capítulo. Ah, aqui. É. Uhum, tô vendo. Tá. E trazendo para a nossa sociedade, essa sociedade do Brasil mesmo, a gente pode dar como exemplo que as mulheres até algumas gerações atrás não poderiam votar, né? Então essa era uma limitação cultural. E também tem a limitação por faixa etária, que significa que algumas pessoas. Leonardo? Gente, só eu que não tô ouvindo o Leonardo. Eu também não tô ouvindo, não. Ah, Ixi. Caiu. Jailane, você quer seguir daí? E aí quando ele voltar, a gente. Ficou você e ele, né? É. Vou continuar, então, a parte dele. Tá. Existem também limitações por faixa etária. Uma criança não é apta para fazer atividades de adulto, como dirigir ou beber. A um idoso não é mais capaz de fazer algumas tarefas, né? Isso pode... Jailane, Ah, e ele voltou. Voltou. tá dando para ouvir agora? Tá sim. Tá, vai. Vai, já caiu de novo, Léo? Ih, voltou e caiu de novo. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas vamos lá. Espera aí, ele disse que acha que já volta. Que é iniciar. Tem mais uns trechos interessantes por aqui. Se ele não voltar, em 1 minuto a gente continua. Vou esperar aqui, ó, dar 3 horas. Se não há a parte dele, vão atrasar os outros grupos. Tá bom. Pode ser? Pode. Aí, como eu falei, e existem também as limitações por faixa etária. Uma criança não é apta para fazer atividades como de Jailane, adulto, como dirigir ou beber. Ah, você conseguiu ouvir agora? A internet caiu, bicho. vai. Tá dando Tá. pra ouvir. Eu parei em limitação por faixa etária, né? Isso. É bem a parte que ela ia continuar pela Tá segunda bom. vez. Não, tá certo. Eu acho que tá bom agora. Vai, então vamos lá, Léo. Existem também as limitações por faixa etária, o que significa que, dependendo da idade de alguma pessoa, pode ser que ela não consiga fazer mais alguns movimentos culturais que ela conseguiria fazer antes, ou então que ela vá desenvolver ainda para fazer. Como, por exemplo,
uma criança não pode ser um político e uma pessoa mais velha também não pode levantar a quantidade de peso que ela conseguiria levantar quando ela era mais jovem. O livro traz algumas questões também, que ele diz que porque pessoas de 18 anos podem ser presas, mas pessoas de 17 anos e 11 meses não podem ser presas. E isso é um assunto bastante discutido, já foi discutido até alguns anos atrás, né? Exato. É um assunto bem polêmico. E é um assunto polêmico. E a limitação por capacidade, assim como se dizer, mental, ela é mais polêmica do que por capacidade física. Porque é óbvio que uma pessoa mais velha não conseguiria levantar o tanto de peso que ela conseguiu antes. Mas não é claro pra gente por que uma pessoa não pode ser presa, dependendo da idade dela. É verdade. Quando isso não se E limita, também né, o fator não se limita à limitação física, né? Acaba sendo mais complexo, né? Quando a questão ela envolve uma responsabilidade, né? Um senso de justiça, torna a questão realmente mais complexa, né? E mais difícil de você trazer isso de uma maneira muito clara, né? Muito objetiva. Mas algumas culturas têm meio que um consenso nisso. Por exemplo, algumas culturas acreditam que quando a menina tem a sua primeira menstruação, significa que ela já... E também o judaísmo acredita que... A cultura judaica, né? Acredita que com 13 anos o menino já tem capacidade de ser considerado um homem. Tanto que ele já faz o bar mitzvah com uns 13 anos. Isso. Nessa parte aí eu queria trazer uma questão aí que é muito presente nas culturas e antes existia mais, né? Agora, nós que somos de sociedades complexas, né? De sociedades modernas, isso vem um pouco mais diluído, né? Enfraquecido, essas questões. Embora a gente tenha também vários ritos, né? Tem uma coisa que tem um antropólogo chamado Van Gennep, né? Que ele vai trazer a questão dos ritos de passagem, né? Que é justamente isso, né? O que é que acontece, gente? A gente tem o nosso desenvolvimento biológico, né? Que ele vai acontecendo e ele vai acontecendo de uma maneira contínua. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Se torna adulto e tal, e vai envelhecendo e tudo mais. Mas essas nossas diferenças biológicas, elas vão marcar coisas, né, como o texto afirma aí, vão marcar coisas, por exemplo, essas diferenças etárias vão marcar coisas, papéis sociais que a gente pode ter ou não, né? Então, por exemplo, dentro da nossa sociedade, a gente tem um mínimo para que a gente consiga exercer um direito político nosso, 16 anos, né? Com 16 anos vocês já podem votar, é opcional, né? A partir dos 18 passa a ser obrigatório. Mas enfim, então a gente tem determinadas coisas que são limitadas para dirigir, né? Para ser responsável legalmente e etc. Então a gente tem uma série de ritos de passagem que eles servem para demarcar. Um rito, ele demarca uma passagem. O que é que aconteceu? A partir daquele rito, fica demarcado socialmente, ou seja, para todos dentro daquela comunidade saberem que você agora já tem um outro status, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Quando vocês saíram do ensino fundamental para o ensino médio, isso foi um rito de passagem, né? Os níveis escolares, de certa forma, são ritos, né? Vocês saíram de lá do fundamental e agora vocês já são mais responsáveis, né? Estão no ensino médio, já são mais próximos, né, de estarem adultos, então já vão assumindo novas responsabilidades, novas capacidades, né? E vocês gostam disso também, né? O grau de independência de vocês vai aumentando. Então, assim como quanto mais a gente se torna independente, né,
mais a gente se torna também responsável, né? Vocês veem que toda essa idade aí de parte de 16, 17, 18, né? A gente já tem aí as marcações de que a gente está se tornando adultos, de que agora a gente já tem capacidade de agir dentro da sociedade segundo, né, novas regras, né? Segundo ali ter uma participação social mais efetiva, né? Então a gente já pode votar, já pode dirigir, já assume a total responsabilidade sobre os nossos atos perante a justiça. Então, de certo modo, isso aí são marcadores, são ritos de passagem dentro da nossa sociedade, né? Que a gente tem aqui no nosso contexto. Em outras sociedades tribais, a gente vai ter outros ritos de passagem, né? Para marcar, por exemplo, a distinção entre a criança, né? A menina e a mulher, né? Você vai ter ali utilizam ali um período de reclusão durante a menstruação, a menarca, né? Justamente para marcar, para que aquilo fique marcado que é um rito de passagem, que agora aquela pessoa adquiriu um novo status dentro daquela sociedade, ela já não é mais criança, é mulher. Então, o corpo dela, né, de uma hora para outra não mudou nada, né? Mas socialmente, no plano de como as pessoas vão tratá-la, de como as relações sociais vão ser alteradas pelo status que a pessoa passa a ter, né? Então, isso é muito interessante, e isso acontece o tempo todo dentro da sociedade. A gente estabelece esses ritos, né? Os nossos aniversários, por exemplo, por que a gente marca em anos? O nosso corpo, ele não conta anos, né? Então, nosso corpo, ele não conta a idade. A gente aqui estabeleceu a contagem do tempo da forma como ele é, 365 dias e etc. Faz um ano e etc. Então, a gente sempre tem um ano, né? Um rito, todo ano a gente tem no nosso aniversário aquele rito ali que é celebrado geralmente pelos mais próximos, pela família, de que a gente tá vivendo mais um ano, um novo ano. A gente marca, né? De tempos em tempos a gente faz essa marcação de tempo, justamente para a gente entender, né, em que passo que a pessoa vai estar da vida ali, né? E ao mesmo tempo é uma renovação, né? O ano novo, por exemplo, né, que a gente tem, né? Vocês aí que pediram várias coisas no ano novo de 2019, né? Aí, ó, porque vocês tiveram em 2020, coronavírus, pandemia, né? Então, né? Então enfim, brincadeiras mórbidas à parte, né? O que é que acontece? A gente tem a celebração, por exemplo, do Ano Novo, os ritos que a gente tem ao longo do ano. A gente vai tendo, são períodos de renovação, períodos que a gente usa para demarcar o tempo, e para que de alguma forma a gente entenda que a passagem do tempo está acontecendo, né? Para que a gente use aquilo como um marcador de algumas relações nessa sociedade, né? Por exemplo, os períodos de festa, de fim de ano, o período de estar com a família, é um marcador temporal para que a gente se relembre, né, da nossa conexão com os familiares. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, corrido, né, cada um está para o seu lado ali, vivendo sua vida, e esses períodos acabam sendo um período ali que é socialmente marcado, né, para que a gente fortaleça esses vínculos, né, para que a gente retome esses vínculos, né, que existem ali, que a gente está conectado, né, socialmente. Então, a gente tem ao longo da nossa vida vários ritos, né, que marcam ali mudanças, né, que são ali meio que parâmetros para a gente entendendo a passagem do tempo, a renovação das nossas atitudes, as nossas responsabilidades, o nosso status social, né, todas essas marcações aí que vão acontecendo, porque pela natureza não conta nada, não conta tempo, quem conta somos nós. Então o tempo vai passando indefinidamente, a gente cresce indefinidamente, né, envelhece e tal, nada disso é marcado. A gente é que coloca marcação, contagem nessas coisas para que a gente possa refletir e agir sobre isso, né? E aí a passagem do tempo a gente faz essa contagem para que a gente possa mudar os status que as pessoas têm diante da sociedade, diante das relações sociais, né?
Então a gente faz essa marcação da passagem do tempo, porque a passagem do tempo, né, como a gente sabe, a nossa biologia e a cultura estão conectados ali, a nossa mente e corpo estão conectados. Então a gente precisa ter esse entendimento aí. Tem até um filme com aquele Robbie Williams, que é um filme muito interessante, gente. Não sei se vocês já viram, que acho que é um Mundo de Jack, Curioso Mundo de Jack, com Robbie Williams. E que é exatamente assim, ele tem um caso raro, né? É até parecido com o caso do Benjamin Button, né? Que é um filme lá, só que, enfim, é diferente, né? O Robbie Williams, ele é um menino que ele nasce com uma síndrome que ele tem um metabolismo muito acelerado e cada ano para ele é equivalente a 4 anos. Então, com 10 anos de idade, ele já é um homem de 40 anos. Só que ele tem a mentalidade, né, de uma criança de 10 anos, né? Então, mostra um filme de comédia e tal, mostra todas o tipo de confusão que ele pode passar socialmente por causa disso, né? As pessoas encararem ele como um adulto e ele ser tem uma mentalidade de criança, né? Ele tem um corpo de adulto, mas uma mentalidade de criança. Então, né, a gente pode observar a partir daí, né, que todas essas nuances aí, essas relações que a gente tem de marcação de status social, né, o quanto que ele se vê inadequado, todo mundo tratando ele de uma determinada maneira, sendo que ele é de outra maneira, né? Ele não age de acordo com a idade, na verdade ele age de acordo com a idade que ele tem, mas as pessoas não entendem ele de acordo com a idade que ele tem, porque não sabem desse problema dele, que é uma coisa raríssima, né? Um distúrbio raríssimo. Enfim, é um filme bem interessante. Deixa eu ver aqui se é Mundo de Jack, Robbie Williams. Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse aqui, ó. Essa é a capa do filme. É esse aqui. Mundo de... Deixa eu ver qual é o título dele. É Jack, é só Jack o filme. Procurem aí, depois assistam. Esse ator é ótimo, gente. Vocês sabem, né? Ele só fazia filme bom, né? Enfim, infelizmente ele já veio a falecer aí de uma maneira trágica. Mas ele é um ator que fez excelentes filmes, né? E esse é um deles. Sim, ele já morreu já faz alguns anos. Robbie Williams. Pois é, acho que ele cometeu suicídio e tal, enfim, foi uma morte bem trágica. Mas enfim, sempre foi um ator muito bom e sempre fez excelentes filmes. Então, se tiver um Robbie Williams aí, se achar um filme que tem ele, pode crer que provavelmente a chance de ser um ótimo filme é grande. Ele morreu já tem isso aí mesmo, uns 6 anos. Certo? Então, é isso. Posso gente. continuar, Ivan? Sim. Acabei me perdendo aqui, né? Fiz esse parênteses do filme. Deixa eu só retomar. Então, a gente usa essas marcações temporais a todo momento, né? Em todo momento da nossa sociedade, a gente está fazendo essas marcações, né, do tempo. Por quê? Porque essas marcações de tempo são relevantes para as nossas relações, né? A gente determina... em cada cultura vai se determinar as idades mais ou menos que são adequadas ou não para ter um determinado status dentro da sociedade, para se fazer determinadas coisas. O biológico também vai determinar isso, né? As transformações físicas, né? Claro que a gente não vai poder tratar como um bebê, uma criança, uma pessoa de 12, 13 anos, né? Mas ao mesmo tempo a gente também não pode tratar como adulto. Assim como a gente não pode tratar um idoso como se fosse, né, um jovem e tal. Então, os biológicos a gente vai traçando, digamos assim, parâmetros de status social, né, esses marcadores, para que a gente possa ter um parâmetro de como lidar com essas diferenças que são também biológicas e as relações que elas impõem, né? Então, é um elemento aí que a gente... E por isso que dependendo da idade... Desculpa, não escutei? Dependendo da idade ou do gênero, a pessoa vai experienciar a sociedade de uma forma diferente, né? Exatamente.
A gente pode estar vendo. Quer ver um exemplo bem legal disso, gente? Eu adoro o filme, tá? Eu sempre dou exemplo de filmes aqui. Um exemplo disso é aqueles filmes infantis, aquelas animações. Quando uma criança assistindo e um adulto assistindo, ambos vão ali assistir o filme e vão focar em diferentes aspectos daquele filme. Né? A criança ali vai estar muito mais focada nos personagens, na ação acontecendo, na graça que tem ali infantil, enquanto que os adultos vão, por exemplo, prestar atenção em todo o contexto geral do filme, a mensagem que o filme vai passar. Então, uma mesma coisa que, digamos assim, seria para a criança, pode ser apreciada por um adulto da mesma forma. Uma mesma coisa que eles estão vendo, de acordo com a idade que eles têm ali, com o tanto de experiência que eles já viveram na vida e o interesse que eles vão ter uma experiência diferente vendo a mesma coisa. Né? Certo? Léo, pode continuar. Posso continuar? Ah, sim, Jailane, pode continuar. Sociedade são todos os indivíduos igualmente bem socializados. Não existe ninguém perfeitamente socializado. O importante é que o indivíduo deva ter pelo menos o mínimo, né, de conhecimento de sua cultura, para assim se articular com os outros membros da sociedade. Temos um exemplo que é necessário que quando estivermos em frente a um juiz, não agir de forma informal, não falar como a gente fala no dia a dia, usar gírias ou algo do tipo. É necessário também agir em determinadas situações e prever o comportamento dos outros. Por exemplo, falar por favor antes de pedir algo, que a gente tem esse costume e tal. Ignorar essas regras representa um e, portanto, a impossibilidade. A gente usa um obrigada, a gente espera um de nada como resposta, né? E nossa cultura, ela sugere uma série de comportamentos padrão e implícitos. Por exemplo, a relação paterna, que tende a favorecer o filho, ou atender o telefone, que a gente sempre responde alô, uma vaga de emprego, que a resposta é só sim ou não. E quando ocorre a quebra desse padrão, acontece a gera de uma surpresa. E nesse capítulo apresenta um conto do B-Boy, um jovem chefe de Mundukuru. Acho que é isso, né? Eu posso fazer um comentário aí? Pode sim. Primeira parte? Dessa primeira parte. Vai. Essa parte ficou congelada, mas a gente lê o livro todo, né? Nós dois. Então, pelo que eu entendi dessa parte, é porque, assim, por mais que a gente não tenha todos os aspectos culturais em uma só pessoa, a gente tem um mínimo de todos em nós. Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas se eu falar com o padre, eu sei como falar com ele. Eu não vou chegar para um padre e falar bença B, ou então vai com Deus rato, que nem eu falo com meus amigos. É esperado um tipo de cordialidade, né? Entre eu e o padre. Por mais que eu não seja uma pessoa religiosa. É tipo mas um padre. Tem que ter um mínimo de conhecimento, porque senão vai acontecer que nem já vai falar a história. Exatamente. A história do boi, que o capítulo mostra que ele é um jovem chefe de Munduruku. É isso aí. Ele era filho de um outro chefe e foi educado por um comerciante brasileiro. Ele se sentia superior aos seus companheiros por esse fato de ser filho do chefe. E por ele não ter, só que ele não tinha parentes. E por ele não ter parente, ele era considerado jovem com pouco prestígio que muitos homens do seu povoado. Ele casou com uma mulher e muito mais velha que ele, só que ele não se sentia atraído, não gostava dela. Então, se casou com a segunda mulher. E assim ficou casado 2 vezes. A primeira esposa e os seus parentes, os irmãos, obrigaram o B-Boy que afastasse a segunda esposa. E assim ele mandou ela para a tribo do seu pai. Só que ele gostava dela, e então isso já foi uma quebra de regras, porque nessa época não existia 2 esposas, como hoje em dia acontece, né?
B-Boy não soube seguir as normas de sua cultura. E sem o apoio da família da primeira esposa, suas últimas opções foram a morte ou o exílio. As regras da sociedade já não se aplicavam a ele. Então, ele foi um homem sem cultura e não soube seguir as regras para o bem da sociedade. Ele foi totalmente, né? Então, ele não seguiu as regras, perdeu o cargo de seu pai, porque o seu pai, por ser um chefe, ele provavelmente seria, e o seu pai acabou morrendo. Então, ele não teve a chance de seguir isso pela quebra de regras e não ser aceito pela sociedade. Muito bem, é isso aí. É isso. Então, olha lá, ó como ele resume aqui o final dessa história que você contou pra gente. Ó. O exemplo descrito acima mostra o que pode ocorrer com uma pessoa que, por força de uma socialização inadequada, então percebam, né, ele foi criado fora do padrão da cultura dele. Né? Ele foi socializado em um outro ambiente, uma outra cultura, com outras regras, com outros valores. Outras pessoas. Né? Exatamente, outros valores, outras questões, né, que tinham importância para ele. Então, embora nenhum indivíduo, repetimos, conheça totalmente seu sistema cultural, é necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo. Além disso, esse conhecimento mínimo deve ser partilhado por todos os componentes dentro da sociedade, de forma a permitir a convivência dos mesmos. Um médico pode desconhecer qual a melhor época do ano para o plantio do feijão. Um lavrador certamente desconhece as causas de certas anomalias celulares, mas ambos conhecem regras que regulam a chamada etiqueta social no que se refere às formas de cumprimento entre as pessoas de uma mesma sociedade. Ou seja, gente, nem todo mundo, né, compartilha tudo dentro de uma determinada cultura, faz tudo que aquela cultura tem, né, que existe dentro dela. Mas a gente sabe minimamente, né, como que ela funciona, né, como que ela opera, a gente está familiarizado com aquilo. Né? Então, por mais que a gente não faça tudo, a gente tem uma noção, ideia, né, do que são aquelas coisas e da importância que as pessoas, que aquele determinado trabalho tem. Né? Não significa que para a gente fazer parte daquela cultura a gente saiba de tudo, faça tudo nela. Né? Então, por exemplo, não significa que porque uma pessoa vem do Japão, ela saiba seja praticante de todas as artes marciais japonesas, por exemplo. Faça lá o judô, o hapkido, o kendo e tudo mais, né? Não, mas ela vai entender que aquilo é do universo da cultura dela, né? E que as pessoas vão ter curiosidade sobre aquilo, né? Sobre a questão dos samurais, assim como para nós brasileiros, que as pessoas vão ter, assim, aquelas curiosidades, né? Sobre como o Brasil é visto, né? Lá fora, né? Sobre... por exemplo, o que a gente acha, por mais que a gente nunca tenha ido no carnaval nem goste, as pessoas vão perguntar pra gente como é carnaval no Brasil, né? Porque se espera, né? E a gente vai estar familiarizado com isso, a gente sabe, a gente não vai dizer, nunca vi, né? Porque é algo que faz parte da nossa cultura, né? Da nossa identidade, né? Então, por mais que a gente não partilhe todas as coisas da cultura, a gente tem essas coisas no nosso repertório. Está dentro do nosso universo. A gente não precisa saber tudo especificamente, fazer tudo, cada tarefa específica, né? Mas a gente sabe que elas compõem o nosso universo, né? O nosso universo cultural. Então, todo mundo que está numa determinada cultura, né? Nem todo índio ele é um xamã, um pajé, né? Mas eles sabem que as pessoas vão ter curiosidade sobre isso porque é algo muito marcante da cultura deles. É a mesma... usando esse ponto aí que o senhor usou, é a mesma coisa dizer que eu sou da Bahia, alguém perguntar, nunca fui em Salvador. Sendo que para a maioria, Salvador é conhecido o ponto da Bahia, né? Então. Exatamente, esse é o ponto de referência, né? Então, isso. É exatamente isso, né? Assim como a gente pensa lá em outros lugares, a gente vai pensar na França, a gente já pensa logo em Paris,
né? Então, é mais ou menos Oi. essa a ideia, né? Então, gente, é isso. A gente, para conhecer o que faz parte do nosso meio cultural, não necessariamente a gente precisa estar inserido em todas aquelas atividades, todas aquelas tarefas, mas a gente sabe, né, que elas estão integradas no nosso meio cultural, né? A gente nasce e tem essa noção, né, do que existe ao nosso redor e de que aquilo é único, né, das coisas que nos são muito marcantes, né, que marcam a nossa identidade de uma maneira muito, muito forte, né? A gente vê um alemão, a gente vai perguntar para ele de cerveja, né? Então é a mesma coisa, por mais que ele não beba, né, ele vai ter que dar alguma ideia, ele vai compartilhar ali um pouco com a gente aquilo que é marcante da cultura dele, certo? Então, vamos lá. A cultura tem uma lógica própria. Quem ficou com esse foi... Ó, estamos no penúltimo. Alice. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, Alice. Estamos sim. Então, Hannah e eu que Você com e esse Hannah? tópico. Eu e Hannah Gabriela. Ok. Eu queria apresentar que eu fiz um slide. Tá. Eu paro de apresentar aqui, para você conseguir? Isso. Tá. Pronto. Parei de apresentar. Pronto, coloquei aqui. Vocês estão vendo? Então. Vocês estão vendo? Eu ainda não, eu tô ouvindo sua voz, mas aqui tá parecendo que perdeu a conexão, tentando reconectar. Deixa eu colocar aqui de novo então. Pronto? Pra mim ainda não. E aí, já conseguiu abrir aí pra você? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, voltei. Agora eu tô vendo. A filosofia, com a mãe de todas as ciências, ela surgiu com a necessidade de questionar o mundo. E esse foi o principal impulso para a invenção de instrumentos tecnológicos que ajudassem a gente a encontrar essas respostas. E sem esses instrumentos, tipo o microscópio, o homem sequer saberia da existência de germes e bactérias. E, como descrito no livro, eles achavam que eram, tipo, entidades que se apoderavam do corpo e adoeciam o corpo. Aí, para tratar, já seria necessário o exorcismo dessa entidade, em vez de usar ervas e tal. Naquela época, esse pensamento não parecia nem um pouco absurdo. Também, descrito no artigo, ele mostra vários exemplos, assim, para a gente entender como que cada cultura funciona. Que a gente não pode julgar nenhuma, porque a lógica daquela cultura pertence apenas àquela cultura, então a gente não pode ficar julgando. Tipo, que os homens tribais, tipo, eles só tinham acesso a sua observação. E era a partir dela que eles tiravam suas próprias conclusões e teorias. Tipo, as teorias da reprodução. Moradores da ilha de Trobriand, não sei como é que fala. Trobriand. Achavam que a mulher ela não deveria mais ser virgem para que o espírito da sua linhagem materna a penetrasse e então gerasse uma criança, tipo, sabe, nada a ver, mas tudo bem. E a criança só teria laços com a família da mãe,
Tipo, não tinha um conceito para pai na época, era só companheiro da mãe. E, tipo, mais tarde, quando elas começassem a notar que essa criança tinha traços do companheiro da mãe, elas achavam que era porque essa criança tinha tinha muito com esse homem, né? E acaba pegando pra si alguns gestos, até os traços do rosto mesmo. Tipo, era qualquer coisa, menos o pai dela. E tem a teoria contrária, que é a dos índios Tupi, que diz que a criança é dependente apenas do pai, totalmente diferente da outra, né? Em que a criança ela já existia como uma semente dentro do pai. E através do ato sexual, a semente será transferida para o útero da mulher. E aí, tipo, ela não terá nenhum vínculo com a criança. Ela só serve como recipiente mesmo, para o bebê se desenvolver. Aí depois que sai, ela também não tem mais nenhum... Como é que fala? Nenhum vínculo mesmo com a criança. Tipo, não é mãe dela. E nessa cultura também, era viável o matrimônio de meus irmãos. Tipo, irmãos da mesma mãe, só que de pai diferente. Porque como a mãe não é, tipo... A mãe deles mesmo, não é como se fosse família. Aí por isso que é totalmente normal. Aí agora eu vejo Hannah. Hannah, mulher. Mas você já falou da teoria dos índios G ou é Rani que vai falar? É Tá Hannah. ouvindo? Ah, é Rana, tá. Tá ouvindo? Tamo ouvindo, Rana. Não tá mais compartilhando a tela, por quê? Tá aparecendo um slide aí? Tá, pra mim aqui tá. Ah, pra mim não tá não, acho que é porque eu tô falando. Mas enfim, outra teoria é a dos índios G aqui no Brasil, em que acreditam que ela seria a família, ela teria laço sanguíneo com os dois gestores, os pais. E, porém, apenas uma cúpula não seria o suficiente. No caso, apenas uma relação sexual entre os pais não seria o suficiente para a geração da criança. Uma No caso, cópula, no caso. É, isso aí. No caso, teriam que ter várias relações para que, assim, a criança ela fosse totalmente formada e estivesse apta para o nascimento. E também, se durante o período da gestação a mulher ela tivesse relação sexual com outros homens, todos esses homens seriam considerados pais dessas crianças. E na sociedade deles, eles iam meio que cumprir esse papel, sabe? Ou seja, uma criança poderia ter vários pais. De acordo com tudo que a gente apresentou, podemos concluir que cada sistema admite uma lógica própria a partir da sua cultura, do que lhes é apresentado durante a sua vida, de acordo com as suas vivências e experiências. E sendo assim, é muito comum que nós, humanos, tipo, a gente tome para si que apenas a nossa cultura, a nossa lógica é a verdadeira, a real mesmo. Tipo, como se fosse superior a todas as outras, sabe? Isso é muito comum. Desconsiderando, assim, as ideias das outras culturas e considerando eles como ignorantes, menos inteligentes e tudo mais. Para adquirir esses conhecimentos sobre as diversas situações da vida, há uma adaptação para isso utilizando os métodos que estão disponíveis. Já que, tipo, nem todo mundo possui acesso aos métodos que são realmente confiáveis. Como, por exemplo, métodos científicos, essas coisas, para saber sobre várias coisas. E aí muita gente não tem, então eles têm que se adaptar para estudar realmente com aquilo que tem acesso. E de acordo com isso, as suas próprias concepções são criadas.
Considerando tudo isso, é perceptível o fato de que a lógica é uma coisa variável, ou seja, de acordo com cada sistema, de cada cultura, ela vai se alterando. Sendo assim, não é cabível a nós julgarmos uma lógica como superior à outra. Porque, cada cultura é única e por trás de cada detalhezinho daquela cultura, ela tem um sentido para o povo que a pertence, tem história por trás. Exato. Então é isso, isso só mostra que, cada cultura tem que ser respeitada na sua individualidade, que não existe a história de é superior ou inferior. Cada uma é uma. É isso. E a Marcos falou, cada um é uma literalmente. Aqui a gente come com garfo e faca, mas lá no Japão, em outros lugares comem de outro jeito. E a gente almoça arroz e feijão e acha normal, mas normalmente não é todo mundo que come isso. Nos Estados Unidos mesmo. Arroz e feijão não é uma coisa comum lá. E a gente tem que aprender a respeitar cada uma. E que nem você falou também, né? Do choque cultural. Quando a gente sai do nossa zona de conforto e vai conhecer outras, é um choque mesmo, porque cada um é diferente de uma. Exato. E outra coisa que é interessante aí que ele coloca, né? É um capítulo que ele traz bem a ideia do relativismo cultural, né? Que é a ideia de que cada cultura está dentro da sua própria lógica, né? Ou seja, quando a gente olha lá, por exemplo, no período medieval, né? Que as pessoas não tentavam curar as coisas com sangria, ou com orações e etc., né? Fazia todo sentido para eles no sistema que eles tinham, em que eles acreditavam que tudo era ordenado, né, por uma lógica divina, né, e que, portanto, para que se a gente quisesse que a natureza se modificasse, a gente teria que modificar ali, estimular a ordem divina a se modificar, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, entende que a lógica daquela cultura era aquela, né? Porque não se tinha ainda o interesse de investigar a natureza em si e observar as relações da natureza em si, né? E a entender a lógica do mundo como uma coisa de natureza, que é o que aconteceu depois, né? Com a lógica do renascimento, do antropocentrismo que veio depois, né? Que foi o fundador das ciências, né? Essa ideia de que funda as ciências como a gente conhece hoje, né? Então a gente entende cada cultura dentro da sua própria lógica. Significa entender essa cultura dentro da sua lógica, significa comprá-la como verdade? Não. Mas buscar compreender e antes de fazer um julgamento como falso, como incorreto, tentar entender a lógica do porquê que as pessoas, dentro daquele conjunto de crenças, do que elas acreditam, do que elas entendem, estão agindo daquela forma, né? E no artigo mesmo que tu fala, que perguntou para uma moça que morava no interior por que eu não sei qual é a localização certa, por que o sol nasce e morre no oeste, ao contrário, não sei. Aí a moça foi e respondeu que é porque o sol volta apagado à noite. Ou seja, ela entendia que o sol, na verdade, era a lua à noite. Sim. E, esse é o contexto dela, é o que ela acha que a cultura dela meio que entregou isso pra ela. Uhum. Aí, e a gente, exato, dentro da nossa cultura a gente tem o próprio questionamento das verdades o tempo todo, né? Nem sempre, cada época vai refletir a verdade da sua época, né? Então, há muitas coisas, por exemplo, que eram científicas e que a gente acreditava e que eram conhecimento científico da época e que hoje são entendidas como completamente ultrapassadas, como ignorâncias completas hoje, que a gente tem uma outra verdade científica das mesmas coisas, né? Então, coisa que a gente acha absurda agora, mas que na época era totalmente normal. Tipo, queimavam ruivas porque achavam que ruivas eram bruxas. Tipo, sem lógica alguma. Na época era normal, hoje em dia é um absurdo. Pois é.
Então a gente vai ter não só essa diferença da lógica cultural de uma sociedade para outra, mas a gente também vai ter essa diferença da lógica cultural ao longo da passagem do tempo, né? Dentro da história de cada sociedade, a gente vai ter as mudanças culturais que acontecem em cada sociedade, né? Então a sociedade do passado não é a mesma de hoje, tem concepções totalmente diferentes, tem uma cultura diferente, tem verdades estabelecidas diferentes, né? E da mesma forma que muitas vezes verdades de outra sociedade contemporânea vão ser diferentes dessa. Então a gente observa que a cultura e as verdades dentro da sociedade estão mudando o tempo todo. E entender isso nos ajuda até a abrir a mente, no sentido de que a gente pode ter explicações, se abrir a mente para um novo, para novas explicações, né? Entender que aquilo que é tido como verdade hoje não necessariamente é a verdade absoluta, mas que pode existir, né, para que a gente não desista de entender mais profundamente as coisas, porque nem sempre o que está estabelecido aí é de fato a verdade. E a história e a visão ampla de mundo de outras sociedades nos mostra isso, né? Que as nossas verdades como sociedade mudaram ao longo do tempo e que em diferentes sociedades, diferentes lugares vão ter verdades diferentes, né? Sobre o mundo, sobre as coisas e assim por diante, né? Então é mais ou menos essa a ideia, de que se a gente parar para observar e de fato tentar entender a lógica do outro, a gente pode incorporar aquele conhecimento que o outro nos traz, ao invés de descartar aquilo como uma mentira logo de cara, e trazer essa verdade para a nossa lógica e tentar entender ela a partir da nossa lógica. Quer ver como isso acontece? Uma série de remédios foram desenvolvidos, por exemplo, pela indústria farmacêutica, e vários desses remédios eram baseados em conhecimentos populares, né? Aquelas garrafadas que se vendem em feira, né? Aquelas uso de ervas medicinais e etc., que estão aí difundidas na cultura popular, que vem da cultura indígena, né? Da nossa influência da cultura africana também, que entende, né, que trazia esse conhecimento do universo das ervas, das plantas, de para que servia e etc., né? E tudo isso aí era usado numa determinada medicina popular, e a gente viu depois que a indústria farmacêutica começou a pesquisar tudo isso e a produzir uma série de remédios de fato baseado nisso, agora usando tecnologia moderna, né? Isolando os compostos, isolando os princípios ativos e aí produzindo remédios muito mais intensos, mais potencializados daqueles remédios que eram feitos com conhecimento popular, né? Ou seja, se viu que por uma outra lógica de cultura, né, uma outra lógica cultural, se chegou ao mesmo conhecimento, né? Uma lógica cultural científica, né, chegou a uma mesma conclusão de uma análise que foi feita ali empírica pelas pessoas no dia a dia, que traziam isso como tradição, né? De tal erva é bom para isso, bom para aquilo e tal, né? Algumas coisas não mostraram correspondência, mas várias outras mostraram, né? E a indústria farmacêutica, por exemplo, se apropriou disso, patenteou e lucra em cima de uma série de conhecimentos que são conhecimentos populares, por exemplo, né? Então, isso aí é um exemplo de como que funciona. Então a gente nunca deve, né, descartar, né, uma cultura ou uma determinada concepção, um entendimento sobre uma determinada coisa, porque aquilo não necessariamente faz parte do nosso conjunto de verdades, né? Mas a gente deve sim levar em consideração, né, e entender né, levar aquilo em consideração para até questionar aquela verdade que a gente tem. Se a gente considera que a verdade continua valendo, vamos seguir com essa verdade válida, mas sempre abertos aí a entender que novas verdades podem surgir a todo momento, né? Que novos elementos, a depender das tecnologias que são desenvolvidas, a depender das mudanças históricas, das mudanças sociais, a gente pode ter novas verdades aí sendo estabelecidas. A gente, né, não está vivendo aí para ver o retorno da crença na Terra plana, então, né? Olha só que incrível, né? Olha só que movimento cultural fantástico a gente está observando nesse exato momento, né?
Depois, no século XXI, depois de tanta pesquisa, tanta coisa, a gente tem essa própria postura aí, né, de questionamento sendo utilizada para questionar as próprias verdades científicas vigentes, né? Eu não sei se elas têm muito fundamento, eu acredito que não. Do que eu analisei até agora, acho que é uma furada aí essa história de terra plana, mas, né, pelo menos aí, olha aí um movimento cultural acontecendo, né? Olha aí como nada pode nos surpreender. Então, vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim? Ok. Então, vamos lá. A cultura é dinâmica, né? Vamos lá, vamos para o nosso último tópico, né? Que vai ser apresentado por Vitória, aqui. Vitória Pereira. Muito bem. Vitória sozinha Sim. também, Vitória? Hã? Não, Vitória com uma equipe grande. Ana Carolina Sim. e Maria Alice. Cadê? Então, Tem algum barulho atrapalhando aí? Não. Pronto. Boa tarde, gente. Boa. Meu grupo é constituído por Ana Caroline, Maria Alice e eu, que eu sou Vitória. Eu e Carol, a gente vai falar um resumo do tópico e Maria Alice vai dar tempo dela aparecer, mas se ela não aparecer aqui, eu vou botar o áudio, ela falando sobre a parte dela, tá bom? Tá ok. No primeiro momento, o autor ele traz uma comparação entre o comportamento de indígenas e os hábitos de formigas saúvas no decorrer de 4 séculos, onde para o antropólogo haveria mudanças significativas no que diz a respeito ao comportamento dos indígenas, já que, ao contrário das formigas, o homem questiona os seus próprios hábitos e modifica-os. Para esse mesmo antropólogo, essa mudança de comportamento pode ser de forma mais lenta ou rápida. Para ele, se os indígenas vivessem isolados, eles estariam satisfeitos com muitas de suas respostas e resolveriam por suas soluções tradicionais. E por isso a mudança ocorreria de forma mais lenta. Já os indígenas em uma sociedade mais complexa, com os avanços tecnológicos, a mudança ocorreria de forma mais rápida. Após a comparação citada, o autor entra na parte da aculturação, trazendo uma citação de que qualquer sistema cultural está num contínuo processo de mudança, e afirma que existem 2 tipos de mudança cultural: a interna, que é um processo lento e é resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda, que é resultado do contato de um sistema cultural com o outro, sendo mais estudado, já que para o autor é impossível a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. Depois, ele dá 2 exemplos em que há mudanças nos hábitos culturais. No primeiro exemplo, ele cita uma fala do livro Dom Casmurro sobre as vestimentas do personagem e fala sobre como as roupas nos últimos 100 anos foram mudando no Rio de Janeiro. O segundo exemplo é a comparação da vida cotidiana nós jovens com a dos anos 50 e como algumas coisas feitas em cidades hoje são vistas pelos jovens como caretice. Agora, Ana Carolina vai continuar. Estão escutando? Sim. Então, o próximo eixo, ele nos mostra como o tempo é importante na hora de analisar uma cultura, né? E como a cultura pode, com o tempo, mudam-se os costumes, os padrões de beleza, as regras morais. E por mais que aparentemente seja uma pequena mudança, ocorreram vários deslances, vários conflitos para que ela seja efetivada. Porque quando você está seguindo um certo padrão e você decide mudá-lo, você vai gerar um certo conflito, porque as pessoas estão acostumadas com um determinado comportamento seu, até que elas se acostumam e até passam a seguir, né? Ou seja, na sociedade sempre vai haver um palco de embate entre as tendências conservadoras e as inovadoras, né? Pessoas que querem apenas manter os hábitos e costumes e outras que querem inovar, substituindo esses hábitos por novos procedimentos. E eu achei interessante também uma parte do trecho que diz assim: uma moça pode hoje fumar tranquilamente em público, mas isto somente é possível porque antes dela, numerosos jovens suportaram as zombarias e discriminações, até que estas se esgotaram durante a residência. E por isso, no mesmo momento, é possível encontrar numa mesma sociedade pessoas que têm juízos diametralmente opostos sobre um novo fato, né? O que é de extrema importância, pessoas que pensam e agem diferente da nossa, para que a gente possa abranger os nossos conhecimentos e assim fazer a mudança acontecer.
E entender que cada sistema cultural está sempre em mudança é importante para a gente reduzir o combate entre as gerações e evitar os comportamentos preconceituosos. E da mesma forma que é crucial para nós a compreensão das diferenças entre os povos e outras culturas, é necessário também saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo grupo. Exatamente. Né? Não existe uma unidade, né? As culturas, elas não necessariamente existe uma unidade de pensamento nelas, né? Podem haver divergências, podem haver conflitos dentro de uma mesma cultura, né? Quer ver um erro que é muito cometido por nossa sociedade, pelas sociedades que não entendem muito, né? Seria, por exemplo, a nossas generalizações, né? A generalização que a gente faz, por exemplo, com a cultura árabe, né? Por exemplo, há uma divergência grande entre os árabes, não, a cultura muçulmana, né? A cultura islâmica. Existe uma diferença grande, né, entre os xiitas e os sunitas, né? Existe uma divergência grande entre eles, entre o modo de vida, a forma como eles compreendem, etc. E a gente trata todos eles como tudo a mesma coisa, todos muçulmanos e tal, né? Então, isso, por exemplo, é um grande exemplo de como nós ocidentais e tal não compreendemos bem e acabamos generalizando uma mesma cultura, né? Assim como nós aqui dentro da nossa cultura temos uma série de divergências. Toda cultura vai apresentar em maior ou menor grau divergências. Não vai existir nunca uma unidade, uma unicidade, né? Claro que tem um padrão ali, um repertório, como a gente viu, que é conhecido por todos. Nem todo mundo vai praticar as mesmas coisas, né? Mas vai ter um repertório ali daquelas coisas que fazem, apesar de não compartilhar de tudo, você vai ter um repertório do que faz parte da sua cultura, né? E muitas vezes a gente, né, acaba não tendo esse ponto de vista em relação ao outro. Tira o exemplo de um para generalizar, né? É a mesma coisa que pegar e dizer assim, dentro da nossa própria sociedade aqui, por exemplo, o Brasil, né? Sociedade brasileira, pensando em termos de sociedade brasileira, né? Vamos pegar, vamos dizer, porque todo paulista é chato, né? Da mesma forma como muitos têm preconceito, né? Todos, porque nordestino é ignorante, não sei o quê. Então, nem sempre é isso, né? A gente vai ter ali casos de pessoas, né, que são, né, totalmente fora desses padrões e dessas visões preconceituosas aí que a gente vai ter, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, se dentro do nosso próprio país a gente vai ter essas divergências, essas diferenças de cultura, imagina entre as sociedades diferentes, né? Quando a gente vai parar para observar e se deparar com outra sociedade, a gente, por um indivíduo ou uma pessoa que a gente conhece, um pequeno grupo ali, a gente não pode tomar aquilo como uma verdade, uma representação daquela sociedade como um todo, né? É sempre bom ter esse cuidado, né, em a gente analisar uma outra cultura, né, justamente porque existem muitas sociedades que convivem, né, com muitas diferenças ali dentro do seu meio social. Diga, Ana, você ia falar alguma coisa? Professor, Oi. agora só falta a parte da Maria Alice. Aí eu vou botar aqui no áudio, e se vocês não estiverem ouvindo, pode ligar o áudio ou mandar mensagem aí que eu paro e tento de algum outro jeito. Viu? Vou botar aqui, peraí. Tá. É isso mesmo, viu, Lara? Pois é, muita gente tem essa ignorância aí com relação ao islamismo mesmo. Mas vai lá, vá, Vitória, pode passar o áudio. Assim, aí eles colocam a aculturação como se fosse a negação ou desgaste de determinada cultura. Só que não é assim. A aculturação, Maria Alice e tudo mais, como a pegada de outras culturas e de outras culturas, no caso, e acaba colocando pra gente também. Então, tipo assim, é um acréscimo, eu vejo como um acréscimo e não como uma diminuição. Então, assim, na globalização que a gente tem hoje, nós vemos que as culturas, elas estão cada vez mais inerentes às outras. A todo momento está sendo trocada informação, então é normal que os costumes, eles mudem também com a maior rapidez. Antes não era desse jeito, antes era muito difícil porque não tinha influência, e hoje nós temos essa influência.
todos os países, pessoas de todas as idades, de várias regiões. Então, realmente, a globalização é uma grande influência para isso. Então, no Brasil a gente tem muito isso também, que era a cultura indígena. E aí, não foi que cedeu lugar para a cultura europeia e africana, mas sim, houve um acréscimo. Até hoje a gente vê que na Europa, até hoje a gente vê que aqui no Brasil, nós temos esses traços. Vai pensar no início do Brasil, índio, português e africano. Então, isso ainda pega hoje. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha aqui, que é legal, né? Importante ressaltar que vivemos em um mundo orgânico, não mecânico. Então, essas mudanças, elas acontecem tanto interna quanto externamente. Por que isso? Porque a sociedade em si, ela já vai mudar o tempo, a mentalidade. Nós somos seres pensantes, né? Mas pensando, isso a gente vai mudar por si só. Mas sofrendo influência, a gente muda também e muda mais rápido. Então, eu coloquei na influência externa, ela age como um catalisador, ou seja, ela vai aumentar a velocidade disso. Cansei. Pronto, ela terminou. Ficou ótimo, deu para ouvir perfeitamente. Saudade de Maria Alice. Tá trabalhando, não deu não. A gente pensou que ia dar. Mas enfim, foi ótimo, foi criativa a ideia de vocês de ter gravado o áudio, né? Que eu lembro que eu sugeri para vocês, né, que fizessem a parte e tal. Eu imaginei até que ela iria deixar por escrito e vocês iriam ler e tal, complementar a parte dela, apresentar a parte dela por ela, mas ficou ótima aí a ideia do áudio, né? A gente está aqui utilizando nossas tecnologias para fazer as coisas acontecerem e então foi uma ótima saída. Parabéns aí. Pronto, obrigada. Ok. Então, gente, pra gente concluir, vocês encerraram, meninas? Já acabou aí? Sim, encerramos. Pronto. Então, gente, pra concluir, né, a gente conclui aqui, ó, que como a gente já veio, vocês veem que um tópico vai puxando o outro, né? Vocês viram que a questão da lógica da cultura, como a gente já estava discutindo, né, que toda a cultura ela vai ter a sua lógica própria, né, acontecendo, e essa própria lógica ela vai se modificando, né? Como eu falei, a cultura é dinâmica. Eu dei o exemplo da mudança que a gente teve na nossa cultura de acordo com o tempo, né? E é justamente isso, a dinâmica. O que é uma coisa dinâmica que está em movimento, né? Então a nossa cultura ela nunca é estática, ela é dinâmica, ela está sempre se modificando de acordo com, né? Como Maria Alice falou aí, né? Somos seres pensantes, né? E estamos sempre trocando informação, ainda mais agora com o mundo globalizado, com toda a facilidade de comunicações que a gente tem, né? Então a gente tem aí uma circulação e uma troca cultural cada vez mais intensa, né? Sobretudo com a globalização como a gente tem hoje. Então o tempo todo é mais fácil a gente conseguir hoje, muito mais do que há muitos anos atrás, a gente viajar e estar nos lugares, né? Os meios de transporte hoje são mais acessíveis, são mais difundidos. Não só viajar e estar em lugares diferentes com pessoas diferentes, mas também as informações que chegam de lá para cá, né? Através da TV, através da internet, né? As tecnologias de informação. Então, os transportes e as comunicações, né, que a gente teve um desenvolvimento tecnológico grande, facilitaram e intensificaram muito o processo de mudança cultural que a gente tem, né? Como o autor coloca aqui, e que as meninas ressaltaram, o processo de mudança cultural ele pode acontecer de duas formas, ou de uma maneira endógena, ou seja, interna, ou de uma maneira exógena, ou seja, externa, né? Ou seja, por uma influência de algo anterior, como Maria Alice colocou ali, um catalisador, acaba sendo um catalisador da mudança, né? Então, o que é que a gente vai ter ali? Uma cultura ela pode mudar ou por indivíduos dentro dessa cultura que agem de uma maneira inovadora, né? Eles resolvem agir de uma maneira diferente. No começo isso vai ter retaliações, represálias, né? Piadas e etc. que vão tentar deslegitimar aquilo, né? Ninguém vai acreditar, né? Parecia da mesma forma como Galileu disse antes que a Terra, que o Sol, a Terra era que girava em torno do Sol e não o contrário. Aquilo pareceu tudo um absurdo na época, as pessoas faziam piadas.
hoje é a nossa crença padrão, né? Então, a gente vai ter aí, ao longo da história, pessoas que vão inovar a cultura, que vão pensar diferente e que vão tentar colocar aquela ideia ali delas para frente. E elas vão encontrar pessoas que vão ver sentido naquilo e que vão também comprar essa ideia e defender. Quanto mais gente defende aquilo dentro daquela cultura, mais aquilo vai se tornando comum, né? É assim que a nossa cultura, felizmente, né, foi se tornando uma cultura muito melhor em vários aspectos, né? Então a gente hoje tem uma cultura muito menos racista, muito menos machista, muito menos homofóbica do que já teve há décadas atrás, né? Claro que essas coisas continuam existindo, são problemas que ainda precisam ser combatidos, sim, né? Não estou dizendo aqui que acabou não, tá, gente? Mas a gente com certeza é um exemplo de mudança cultural conduzida, né, por pessoas que se dispuseram a lutar por isso, né, e que acabou implementando essa ideia que foi comprada por outros e que hoje, dia a dia, até hoje, é combatida e graças a isso, graças a essas lutas, a gente tem hoje um mundo, a gente vive, na verdade, um mundo não, mas uma sociedade muito mais justa, né, para com pessoas que se apresentam, né, que apresentam diferenças em relação à grande maioria da sociedade, etc, etc, né? Ou por questões, ou a gente conseguiu romper e superar questões, né, em grande parte, questões históricas grandes e etc, né? Então, a gente passa a ter, gente, esses movimentos de mudança cultural, muitas vezes conduzidos por nós mesmos, né? E isso é interessante, isso faz parte aí de toda a dinâmica do processo político dentro da sociedade, que o tempo todo está ali lutando por um determinado padrão, né? Uma modificação num determinado padrão de comportamento, né? Dentro daquela cultura, né? Então a gente tem esses exemplos. A cultura ela vai se modificando, ela é dinâmica. Não adianta eu dizer assim, ó, aquela cultura é daquela forma. Ela era até um determinado momento, né? Mas pode deixar de ser, né? A gente tem o exemplo aí do, se eu não me engano, o Irã. O Irã até a década de 70 era como uma cidade europeia né, que assim, em termos culturais, as pessoas, as vestimentas, as mulheres não usavam burcas nem nada disso, né? E países de maioria árabe e islâmica, só que um determinado grupo radical chegou ao poder lá, né? Um grupo, se eu não me engano, um grupo xiita, e esse grupo conseguiu impor politicamente lá, através de força, né, uma cultura que é muito mais repressiva e tal, e modificou aquela cultura. As mulheres hoje todas ali andam de burca e etc. Então, nem sempre uma cultura muda no sentido daquilo que a gente acha que é o progresso. Às vezes ela muda no sentido do que a gente pode pensar que é um retrocesso também, tá? Então, a cultura ela está o tempo todo mudando dinamicamente, e ela vai depender sempre daquilo que a gente reforça com as nossas atitudes o tempo todo, a todo momento, né? Então, nós somos construtores da nossa cultura o tempo todo. Somos construtores ativos dela, né? A forma como a gente se porta vai ser a forma como a maioria vai expressar, né? A maioria de nós se comportando de uma determinada forma vai expressar o que a maneira de agir daquela sociedade, o que é aceitável, o que não é, enfim, o que se pode fazer tranquilamente, o que não se pode fazer, né? Então, a cultura ela é dinâmica, e ela é justamente dinâmica porque ela tem essa relação conosco, né? Com cada um de nós. Embora a gente se socialize dentro de uma cultura, a gente cresça e absorva os elementos daquela cultura, né? A gente ainda tem um grau de liberdade de modificar, de inovar dentro daquela cultura, né? E isso acontece o tempo todo, né? Contanto que tenham pessoas para comprar aquela ideia e passar aquela ideia para frente, essa cultura ela vai se modificando. Toda cultura é passível de se modificar, certo? E aí essa modificação ela acontece internamente nesse processo que eu estou falando, ou externamente, quando a gente vê ali um elemento cultural externo da nossa cultura, mas que a gente incorpora, que a gente acha legal, que a gente acha bom, né? E a gente incorpora a nossa cultura, né?
Sobretudo com cultura material, isso acontece muito, né? Olha quanta coisa de culinária estrangeira a gente incorporou, né? Nossa feijoada é maravilhosa, mas, pô, né? Feijoada todo fim de semana não dá. Uma pizza é boa também de vez em quando, um sushi, né? Quem mais de fora aí que veio pra cá, uma macarronada e tudo mais, né? Então, olha só quantas coisas a gente pode incorporar exogenamente para nossa cultura, né? E ser bom. A gente incorporou aí uma série de coisas de outras culturas sem deixar de sermos brasileiros, né? Mas essa é uma discussão que vai ficar para a nossa próxima aula, certo? Por hoje a gente encerra por aqui, né? Foi muito legal, muito produtivo, a gente conseguiu já dar conta do livro todo. É um livro muito legal, gente, está aí disponível para vocês, todos já baixaram. Sugiro aqueles que só leram a parte de vocês para apresentar que leiam ele todo, é muito legal. Vocês leem lá como os exemplos que ele traz, são exemplos ricos. E ali vocês se divertem e aprendem mais sobre culturas diversas e aprendem sobre antropologia também, tá? Então é por isso que eu trouxe esse livro para vocês, que eu compartilhei aqui com vocês, que eu acho que é um livro que eu li já desde a minha época de graduação, eu achei muito bom, muito interessante para trazer para vocês aqui, certo? Então, por hoje é isso. Próxima aula a gente continua aí com os conceitos de como a cultura opera, né? Como a cultura funciona. Eu vou trazer para vocês essa aula, eu que vou apresentar aí na próxima aula esses conceitos, tá certo? Então, obrigado a todos aí, obrigado aos que apresentaram, todos apresentaram muito bem hoje, né? E é isso. Bom final de semana a todos, né? Hoje é sexta-feira, né? Então, bom fim de semana aí para todo mundo. Não, eu não li esse livro. Eu assisti o filme desse livro. Eu gostei do filme. Eu tenho até o DVD dele. Mas o filme eu gostei. O livro eu não li ainda. Não sei lhe dizer se seria bom. Mas se for baseado né? O filme é baseado nesse livro. O filme é bom, né? Mas então o livro suponho que seja melhor ainda, né? Porque o livro ele é mais rico em detalhes e tal, né? Traz uma narrativa própria do autor ali, então acho que deve ser interessante. Pois é. Vê aí, você quer comprar o livro? Se você comprar o livro, eu vou pegar emprestado com você depois. Você lê aí, me vê se você me indica, eu vou pegar ele emprestado com você. Aproveito e te empresto um. Eu tenho aqui a minha biblioteca. Deixa eu, agora que já acabou a aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho aqui os meus livros ali. Eu tenho a minha biblioteca de DVDs ali, de filmes também. Ele tá ali, ó. Esse menino aqui roubava livros. Tá por ali. Tá? Depois eu posso fazer uma sessão aí de mostrar os livros que eu tenho aqui para vocês. Tem um outro ali, uma outra estante ali de livros, enfim. Certo, vocês podem ir, gente, já estão liberados já. Pronto, tchau, tchau. Obrigado também pela participação. Viu? Tá certo. Abraço aí, bom final de semana para todos, viu, gente? A aula já tá gravada, eu vou baixar ela aqui, fazer o upload dela lá no canal, tá? Para os que não puderam acompanhar, quem quiser ver de novo, enfim, tá? Então é isso. Tchau, tchau.